Quem de nós tinha um propósito com 18 Pois é, anos? nenhum, E se pô. tivesse, ia mudar, bicho. Não tem como não, se não definir. é você que um dia senta na cama de noite antes de dormir e fala assim, qual é o meu propósito? Não é assim, não. Não, Você vai trabalha, vendo, você chega um serve, momento, você você estuda, percebe qual você é cumpre o as seu... metas que foram estabelecidas, você assume a responsabilidade. E aí, com o tempo, seu propósito vai vindo e ele vai mudando. Sim. Ele vai vindo e ele vai mudando, né? Fala galera, sejam bem-vindos à terceira temporada do Sétimo Cast. Estávamos ansiosos para poder gravar esses novos episódios que, acho que, na minha modesta opinião, vão ser os melhores episódios do Sétimo Cast. Até agora. Para quem não conhece o Sétimo Cast, aqui a gente é um ambiente descontraído e a gente traz sempre os temas mais controversos, aqueles que muitas vezes as opiniões são divergentes ou coisas que são muito pessoais, que não dá para responder na caixinha e não dá para responder em uma aula. E a fonte principal que a gente usa aqui é as vozes da nossa cabeça. Então a gente vai trazer dados que a gente inventa aqui ou muitas opiniões pessoais, né? E para começar, eu que pensei nesse tema, um tema que é um pouco filosófico e é uma curiosidade minha também da vida dos meus colegas aqui. Qual será a meta que a gente tinha na faculdade que nos levou a chegar até aqui? E qual é hoje a meta nossa de hoje para o futuro? Eu realmente é uma curiosidade minha. O que é que Lucas pensou quando ele estava lá na faculdade que trouxe ele até aqui? E qual é o plano do futuro de Lucas? Eu sinceramente não sei. E aí é por isso que fica essa conversa de bar legal aqui, porque são temas que a gente quer ouvir o que o outro tem a falar e eu acho que vai gerar um podcast muito interessante. Então Qual que era o título desse podcast que você queria fazer? Por mim, o título ainda podia ser O Futuro e o Futuro do Passado, né? Tudo a ver. Quais são as nossas expectativas para o futuro hoje e qual eram as quando a gente era mais jovem? E eu queria começar com o Davi. Davi, você quando entrou... Logo você. Quando você entrou na faculdade, o que é que você imaginava do futuro? No meio da faculdade isso mudou? E você acha que esse pensamento seu, assim, a sua meta para o futuro contribuiu muito para você chegar onde você está hoje? Você consegue fazer esse raciocínio? Me pegou de surpresa ser o primeiro, mas é o seguinte, eu já falei isso acho que algumas vezes em alguma aula, alguma coisa, que assim, eu entrei na faculdade com uma ideia, por um lado inocente, por outro lado muito tranquila no seguinte sentido, de que eu nunca tive, quero fazer medicina porque eu quero servir, porque amo a medicina e tal. Não, porque eu via como uma área que eu tinha um contato, meu pai é médico, mas trabalhava sempre na área de saúde coletiva, minha mãe é enfermeira, então eu tinha um contato com a área da saúde, mas eu via que era uma área que tinha boa oportunidade no mercado, um bom reconhecimento, remuneração boa, não existe médico desempregado, pelo menos no Brasil, e eu sabia que tinha uma área que era próxima aí de números e tal, que era uma coisa que eu gostava. E entrei na faculdade por isso. Mas nunca entrei pensando, vou ser o melhor médico do Brasil. Mesmo quando eu decidi fazer neurocirurgia, que foi relativamente cedo, no segundo semestre, com neuroanatomia e tal, eu nunca pensei, vou ser o melhor neurocirurgião do mundo, vou ser o melhor cirurgião e tal. Nunca tive esse fetiche assim. Essa foi uma pergunta assim, que até fizeram nas caixinhas. Você tinha meta, tipo assim, uma meta clara? Tipo assim, o meu objetivo no final da faculdade ou daqui a 3 semestres era X, ao final da faculdade era Y. Eu sinto que Davi é meio assim, é um perfil diferente. Sim. Eu acho que Davi é meio... Deixa a vida me levar aqui, entendeu? Eu vou levando aqui. Tipo assim, ou eu tô errado? É um pouco isso. Então não tinha meta assim, claramente definida, o objetivo é esse. Mas eu sabia que as escolhas que eu tomava sempre foi no sentido de aumentar a chance de ter sucesso. Então assim, eu escolhi medicina por quê? Porque é uma área que eu tenho algum contato, sei que tem uma área de trabalho boa, tem uma boa remuneração, tem um status legal, tem um bom reconhecimento, então, vale a pena. Fui aprendendo pesquisa, porque eu vi que eu gostava de pesquisa, eu sabia que tinha uma oportunidade de campo de trabalho com isso. Neurocirurgia tinha uma boa remuneração, era bem reconhecida. Depois eu pensava, vou passar numa boa universidade, numa boa residência. Por quê? Porque vai aumentar a chance de eu ser um bom profissional. Sempre pensando, mas eu nunca tive uma meta, assim, pelo menos escrita, objetivamente definida de daqui a X anos quero isso, quero estar lá, quero estar... Não tive. Eu assim... Mas sempre pensei em aumentar a chance de ter sucesso. Então, por exemplo, hoje, eu faço um fellow de endovascular, que foram... Assim, você faz neurocirurgia, para quem não sabe, são 5 anos de neurocirurgia, depois mais 2 anos de endovascular.
E aí alguém pode pensar, pô, mas por que você fez endovascular? Por que você não fez, então, 3 anos de radiologia ou 3 anos de neurologia para depois fazer endovascular? Não seria mais rápido? Não seria menos difícil e tal? Sim, seria menos difícil se eu já soubesse que eu queria fazer isso. Por outro lado, o fato de eu ter feito neurocirurgia agora fazendo endovascular aumenta muito o meu leque de áreas de atuação. Entendeu? Ainda que, eventualmente, eu não trabalhe só com isso, mas o fato de eu abrir o leque de atuação me permite que eu tenha mais possibilidades, plano A, plano B, plano C, de ter uma boa remuneração, uma estabilidade, várias opções de tipos de trabalho. Então, foi pensando nisso. Por exemplo, que eu decidi fazer o fellow, não porque eu quero ser o melhor neuroradiologista intervencionista do Brasil. Não tenho essa pretensão. Eu acho interessante essas metas que a gente coloca só que eu acho que você não precisa ser muito fixo a elas, né? Você tem que ter uma meta principal, talvez, porque oportunidades surgem. Caminhos aparecem. Davi mesmo só decidiu fazer endovascular no final da residência de neurocirurgia. Já no final. Eu só defini fazer coluna também no meu R5, né? Então a gente não sabe para os caminhos que vão abrir para a gente. Agora, algumas metas eu tinha. No início da faculdade eu só pensava em fazer uma residência cirúrgica. Minha meta era essa. Fazer uma residência cirúrgica. No início da faculdade eu pensava muito em fazer cirurgia vascular. Era a minha meta, assim, porque eu tinha um primo que era vascular e eu queria fazer uma boa faculdade. E durante a faculdade eu fui admirando os grandes professores que eu tinha, e aí eu comecei a falar assim, eu quero seguir o caminho deles. Então, tinha um professor muito bom, assim, que me encantava dando aula, era o professor Paulo Rocha, ele é nefrologista, e ele fez a residência dele nos Estados Unidos, em Duke. Então eu ficava pensando assim, pô, eu queria fazer uma residência nos Estados Unidos. Eu via que ele dominava muito o conhecimento, ele dava uma aula brilhante, ele tinha muita propriedade quando ele falava, e isso me encantava. E eu falava assim, pô, eu quero fazer, nessa época até fiquei meio fascinado com a clínica médica, assim, eu falei, eu quero fazer residência nos Estados Unidos, porque eu quero ter o know-how desse cara. E aí foi, na Liga de Neurologia a gente teve contato com professores que fizeram Unifesp, USP, então eu falei assim, não, pô, esses caras são padrão total, e eu quero ter uma formação parecida com a desses caras. Então eu acho que no meio da faculdade eu comecei a mudar para vir para São Paulo, mas a minha meta se tornou assim, eu quero ir para São Paulo, ou eu quero ir para uma grande instituição, né, que eu fiz provas além de São Paulo. Foi quando eu comecei a ver vários colegas mais velhos nossos na faculdade indo para grandes universidades, e muitas vezes quando você chamava ele na liga para conversar, ou quando eles voltavam no mercado de trabalho, eles se destacavam demais. Você via que era um cara diferenciado. Era um cara diferenciado, né? Tem um professor da plástica, eu não me recordo o nome dele, que ele fez cirurgia plástica no HC, cirurgia geral e cirurgia plástica no HC, e quando ele volta brilhante, assim, ele dá uma aula, você prende sua atenção, as pessoas admiram a conduta dele, né? Na vascular tem o Dr. Ronald Fidelis, que voltou da USP também. Eu assisti uma aula dele, eu fui para um simpósio de cirurgia vascular. Aí chamaram o Noedi Stolfi, que era um catedrático da cirurgia cardiovascular, e o Ronald na plateia. E tinha vários cirurgiões vasculares da Bahia lá. Mas só quem falava, só quem rebatia o professor da USP que veio visitar, o Noedi Stolfi, era o Ronald, que tinha feito residência na vascular. É aquela questão da autoridade que a gente fala, né? A residência, você fazer uma residência em um lugar, te dá uma autoridade muito grande e te possibilita você se sente confortável, porque aquele cara não é um cara muito distante de você, né? Eu sou o cara das metas, velho. Eu sou mais metódico, digamos assim. Eu sempre tenho metas muito claras de curto, médio e longo prazo. Eu tenho uma meta para daqui a 1 ano, uma meta para daqui a 5 anos, 10 e 20 anos. Mas uma coisa que você falou aí é que você não pode ser fixo a essas metas, né? Porque a pessoa que você é, quando você traçou a sua meta de 5, 10 anos, daqui a 5 anos você é uma pessoa completamente diferente. E você tem que ajustar essas metas para a sua realidade, né? Então, tipo assim, qual era a minha meta na faculdade? Eu tinha uma meta para quando eu me formar, eu tinha que ser apto a dar um plantão de UTI. Então, isso meio que foi um guia da minha faculdade. Eu falei assim, não, é o meu ponto de chegada, minha linha de chegada não é o diploma. É eu sair da faculdade tendo condição de assumir. Por que eu tinha isso? Porque meu pai, eu tinha esse exemplo, meu pai era um coordenador de UTI e eu queria trabalhar na UTI dele, para ganhar dinheiro, e porque como meu pai trabalhava muito, era UTI SUS, tinha muito médico recém-formado, então eu falava assim, não, vai ser o meu reconhecimento se eu trabalhar com meu pai e eu der conta. Então esse era o meu objetivo, não era questão de nota, não era questão de prova de residência, digamos assim. Minha meta era me formar um médico capaz de dar um plantão de UTI. Essa foi a minha meta de faculdade. E depois eu tinha outras metas, né? Eu falava, não, depois, com X anos de formado, eu queria ganhar, sei lá, 30, 40 mil reais. Eu pensava assim, né? Não, eu tinha isso, claro. E
para que os estudantes estão ouvindo, não tenham vergonha de ter metas financeiras, né? E como a gente fala assim, profissão é para ganhar dinheiro. Pode não ser sua motivação principal, mas tem que ser algo que você vai pensar. Então, sugiro que vocês pensem quanto vocês querem ganhar a curto, médio e longo prazo, até para você saber e não se frustrar com a carreira que você vai fazer. Você trouxe uma meta, Lucas, que eu acho importantíssimo. Eu acho que é uma coisa que talvez a gente tenha em comum aqui, todos nós. Assim, eu vejo muitas pessoas ali, tá no internato ou na faculdade, e meio que leva com a barriga aquela O cara não parte. se toca aqui amanhã, Se né? toca. Por que a gente fala que o 5º ano é para se dedicar ao internato e o 6º para prova? Porque tem uma parte do internato que ela deve ser encarada da seguinte forma. Eu tenho que fazer tudo aqui pensando como se eu fosse o responsável por esse paciente. Exatamente. Porque amanhã eu tô no mercado de trabalho, independente se seja UTI. Pode ser um plantão de porta, que é o mais comum, entendeu? Um plantão no interior, que você tem que fazer um parto. Eu fiz parto em plantão no interior quando eu formei. Então, assim, você tem que estar ali no estágio de GO falando assim, cara, e se fosse eu com essa paciente aqui? E se a conduta fosse minha? Porque quando você encara o internato desse jeito, você aprende mais. Então, de certa forma, você está aprendendo mais até para residência. E você está se preparando para a prática. E não só aprender, né? É aquilo que fala, tá todo mundo te observando. Então, o seu o estudante não tem ideia, né? Depois de 5, 10 anos de formado, as suas indicações de pacientes vão vindo dos seus colegas. Então, seu colega ele tem que ver você no dia a dia para lembrar de você, e ele tem que lembrar de você, não como o amigão dele que saía todo final de semana, mas como aquele cara responsável que vai cuidar bem, que sempre fez tudo bem. Pô, se o cara na faculdade sempre fez tudo bem, tudo direito, do modo certo, eu vou encaminhar meu paciente para ele, né? Isso é uma coisa que quando você está na faculdade, você não tem isso muito claro, né? E você, Jota, quais eram as suas metas? Você tinha metas, você definia metas? Quando é que surgiu metas para você? Tipo, acho que na época do colégio não tinha muito. Minha meta era passar na federal, né? E aí estudei, foquei, fui. Eu sempre coloco um ponto de chegada. Sempre eu falo que não existe uma chegada final, né? Uma linha de chegada. Mas eu boto um ponto de chegada intermediário ali, né? E aí em cada fase da minha vida eu vou estipulando aonde eu quero chegar, Então, a primeira meta era passar no vestibular na federal. Minha mãe é médica, fez federal. Não era uma exigência, meus pais poderiam ter pago tranquilamente a faculdade particular para mim, mas era uma coisa minha, era um objetivo, uma meta, né? E aí eu consegui. Quando eu entrei na faculdade, aí eu já, no início da faculdade eu estava meio perdido de meta, não tinha. E aí eu enxergo bem os meus primeiros 2 anos de faculdade, não que isso seja ruim, eu fui o oposto de você era aquele cara bitolado, só pensava em estudar e tal, eu estava totalmente perdido, porque eu não tinha um objetivo final lá. Então eu comecei a tirar notas ruins, tirei 4 nas primeiras provas e tal, eu destoei do resto da turma. E foi um oposto do que você era no colégio, porque eu te conhecia. Exato, no colégio era bom, mas é porque no colégio eu tinha meta. Essa é a grande jogada que quem tá ouvindo tem que ver. E talvez vai ser o grande insight que a gente não sabe o insight que vai ser do podcast. A gente faz o podcast e o insight surge depois, tanto que o título a gente deixa depois. Talvez seja esse um interessante. Tem um que eu já citei em outro podcast, a história de Sodré, Diego Sodré. Sodré, que hoje ele foi neurologista pela USP, preceptor pela USP, tem uma carreira muito boa e jovem ainda, né? Ele, nos 2 primeiros anos da faculdade, ele estava completamente perdido. Completamente perdido, sem meta, sem motivação. E aí, quando ele entrou na liga, eu, Davi e outro colega nosso, falamos assim, a gente vai pegar esse menino para criar. Porque, sei lá, o santo bateu. A gente simpatizou com o cara e falamos assim, vamos dar responsabilidade para ele. Tio, quando a gente sair daqui, você vai ter que carregar essa liga nas costas, a gente falou para ele. Você vai ter que ser o presidente, a gente falou isso para ele. E a gente criou ele na liga. Quando a gente saiu, ele vestiu a camisa, foi presidente da liga e depois, velho, a carreira dele deslanchou. Ele conseguiu botar novas metas para ele. Porque você deu um objetivo, ele estava perdido. Eu acho que isso vai ser a grande lição aí do podcast. Se você estabelece metas, você dá um sentido para sua vida e você consegue focar naquilo. Meu ciclo básico, então, foi empurrando com a barriga. Acabei não indo para a prova final, tirava ali 7 na risca, mas eu me lembro que tipo no 3º, 4º ano, meu score médio, né, que você entrava lá no site via, era 7.2.
Então, assim, minha nota era 7,75, 7,75, 7,75. Não tinha nota boa acima disso. A média era 7, eu tirava na média. E aí, depois, quando eu entrei no internato, aí eu vi que eu estava virando médico. E que eu não estava preparado para ser médico. Então, meu objetivo era, eu preciso terminar a faculdade com segurança para trabalhar. Em qualquer lugar. Aí eu já estava na liga de UTI, né? Então eu gostei da área, era uma área que eu me identifiquei muito, então eu estudava isso. Então meu objetivo era me formar, não era nem especificamente capaz de dar um plantão de UTI como o Lucas, mas era capaz de ser médico, né? E aí, no 5º ano, eu ainda não tinha pretensão de fazer prova na USP. E aí aconteceu a mesma coisa que você falou. Vendo colegas, minha prima, 3 anos mais velha do que eu, ela estava já no 2º ano lá em São Paulo, quando eu estava no 5º ano aqui. Então, eu comecei a ver pessoas próximas chegando lá. E aí, conversando, porra, era um mundo totalmente diferente, me mudar, morar sozinho. Aí aquilo começou a turbilhonar a minha cabeça. E aí, no 6º ano, eu já comecei com essa meta. E aí é o que a raça, tipo, nas férias do 5º ano eu fiz um estágio observacional lá na USP e eu voltei do estágio e falei assim, é aqui que eu quero estar. Minha meta é chegar aqui. Eu sabia por que eu queria estar lá, que era um serviço de excelência, eu sabia como funcionava, eu via pessoas que estavam lá, e aí foi o que me motivou no 6º ano a estudar e passar depois. Esse pensamento da USP, né, é bem engraçado, porque eu acho que muita gente que está escutando a gente vai se identificar com isso. Que eu nunca achei que eu fosse capaz de... Era algo inatingível. Eu achava... Porque assim, a gente não... Hoje em dia é muito fácil pra quem fala, não, vocês estão falando, mas vocês fizeram USP. Mas a gente não sabia. Eu sabia. Então assim, quando eu tava no sei lá, 5º semestre, até o 8º, eu sabia que a USP era o melhor lugar. Só que eu achava que eu não pertencia àquele lugar, né? Que eu não era capaz daquilo. E quando é que isso muda? Quando você começa a ver pessoas... Não iguais a você, porque assim, Danilo e Davi passaram antes de mim. Só que Mas eles eram mais velhos que eu. Eu achava eles melhores do que eu. Porque sempre o cara que é mais velho que você acha que ele é melhor ali na faculdade. Então eu achava. Só que quando você vê várias pessoas fazendo, você começa a falar assim, cara, É possível. é possível. Se tanta gente tá conseguindo, por que eu não vou conseguir, né? E eu confesso, eu achava que eu nunca ia conseguir passar. Até quando eu tava fazendo a prova, você não acha. Se você não é da USP, eu acho, até quem é de São Paulo, fala assim, pô, eu não vou passar ali. Não tenho, porque você pensa que a faculdade é a preparação. Já o cara da própria USP, ele passar lição de casa. É o mínimo. Por quê? Porque todos os colegas dele passam. Mas então, se você vê todos ao seu redor passando, quando você não passa, você se sente mal. Tem um menino que é da faculdade, ele tentou neurocirurgia 2, 3 anos e acabou passando na Unifesp. E eu fui dar parabéns pra ele. Falei, pô, cara, você passou na Unifesp, parabéns, eu vi que sua luta aí. Aí ele, pô, Danilão, eu não sei, tô meio assim. Aí eu dei um sermão nele. Cara, você tá muito louco, tio. É muito difícil passar em neurocirurgia na USP, mesmo pro cara da casa. Em qualquer lugar já é difícil, tem excelentes lugares, e a Unifesp é difícil demais. E ele ficou em 4º na Unifesp, aí uma menina que tinha trancada não voltou e ele passou. E aí eu falei, cara, você tem que dar, graças a Deus que você tá numa excelente faculdade, neurocirurgia na Unifesp é muito top, e você tá pensando aí se deve ou não ser visto, tá muito louco, vai e seja o melhor residente que você pode ser. Uma coisa disso de ser inatingível... Quando a gente estava no... Lucas era meu colega de colégio, né? Quando a gente estava no 3º ano, muita gente começou a estudar, fazer prova para a Unicamp, né? Para a USP. Não fiz, porque era, para mim, naquele momento ali, era algo inatingível. Eu falei, não, nunca que eu vou passar. Exatamente, eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém que estava fazendo prova lá, que estava fazendo faculdade lá, entendeu? Era um negócio distante. Então, assim, tanto que eu nem fiz prova, não vou perder meu tempo, eu vou focar na Federal aqui, que é onde eu consigo na sua passar. faculdade, quem tá ouvindo a gente aí, assim, ninguém pode ter passado, mas você pode ser o primeiro e que você vai levar uma legião, né? A gente vê que na pessoa de Juiz de Fora, né? Tem muita gente de Juiz de Fora na USP, né? Por quê? É porque o pessoal de Juiz de Fora é melhor? A água de lá é diferente? Não, é porque isso tem uma cultura, né? Assim, as pessoas vão vendo que é possível e vão fazendo. E aí eu queria perguntar... Eu acho que o 7º ano tem até um pouco de papel disso, né? A gente sabe que por mais que a gente não conheça a maioria de vocês, o fato de quem consome com frequência o nosso podcast, as coisas do 7º ano, acaba se sentindo próximo da gente, o que é bom. Porque dá esse sentimento de, olha, pô, os caras passaram, os caras era como eu, tirou nota ruim no início da faculdade, não tinha isso, aquilo e tal, e passou, então isso é um estímulo também, mesmo para você que não tenha no seu dia a dia uma pessoa de presencialmente. Mesmo quando você tá, por exemplo, na minha residência de cirurgia vascular, meu objetivo
era sair um cirurgião vascular padrão. Eu não queria sair mais um, nem mais ou menos. Mas é isso, isso é a pergunta que eu quero fazer pra vocês, assim. Quando a gente entra na residência, é um novo mundo, né? Assim, cirurgia é um pouco mais parecido, geral, que você tá ali, mas você faz neurocirurgia. Vocês conseguiram ter uma meta clara do que era ser um neurocirurgião padrão ou de ser um cirurgião vascular padrão? Como é que foi isso pra vocês, assim? Porque é um novo, na radiologia, eu vou falar mesmo, foi um novo mundo, né? É quase começar uma faculdade do zero. E eu queria saber de vocês, assim, porque é uma realidade dura, né? E é difícil saber o que é ser padrão, né? Eu tinha isso na cabeça. Isso é uma coisa que me incomodou muito durante a residência. Porque eu olhava assim, ó. Eu olhava vários colegas meus mais velhos saindo da USP, que eu ficava imaginando assim, pô, um neurocirurgião pela USP, né? O cara deve ser catedrático. Trilionário. Ele vai entrar no mercado de trabalho, vai estar um monte de gente querendo pegar ele lá, ele vai sair já com um salário top. Eu vi os caras saindo, velho, e reclamando, e dando plantão ruim, dando plantão que ganha menos que qualquer outra especialidade. Porque neurocirurgia não tem plantão particular, é só plantão no SUS. E hoje em dia tem mais neurocirurgião em São Paulo do que plantão. Então, plantão que paga de 1.000 a 1.500. Às vezes paga muito mal. Quando um plantão de PED paga 1.800, um plantão de rádio paga 2.000, UTI. um plantão de UTI paga 1.800, entendeu? Então, ganha mais que o neurocirurgião, a pessoa não pensa nisso. Então, e eu olhava assim, qual é a diferença entre aquele cara mais velho que eu, que tá galgando o caminho do sucesso ali, tá montando o consultório dele, tá fazendo cirurgia particular, não tá dando plantão, muitas vezes, daquele outro que só trabalha para os outros, é chamado toda madrugada, tem que dar plantão todo final de semana para poder pagar as contas. Qual é a diferença disso? Isso me incomodou cedo. Foi o motivo de eu ter feito o neurocirurgia SP, porque eu falo assim, você só vai ter notoriedade se você for visto. E eu via meus R+, não sendo visto. Então foram vários insights que eu tive. Um era o marketing, você ser visto. Outro era conversar com chefes que davam certo. O que é que esse cara faz? Outro era assim, geralmente o cara que produz bem ciência, ele tem destaque também. Então, o network, como ele fala bem, né? Tinha um chefe nosso que fala assim, ó. Na residência você pode conseguir tudo de duas formas. Você pode ser o brigão. Então, por exemplo, a enfermeira não faz isso, você tem que resolver essa pendência. Você pode brigar com ela, pode empurrar a maca, pode brigar no centro cirúrgico, brigar com o chefe da cirurgia geral. Ou você pode ser o cara boa praça, que faz curva. Faz curva. E às vezes até se torna subalterno, né? Você... Be water, my friend. Você fala assim, não, tudo bem. Você tá puto com a pessoa, mas você se submete àquela posição ali de R1, R2, você engole o sapo, exatamente, para resolver mais rápido. E aí ele fala o seguinte, você resolve as duas dos dois jeitos, mas engolir o sapo é muito mais fácil. Você resolve mais coisa e mais rápido, entendeu? Do que você ficar brigando. Exatamente. Então, um insight que eu tive na residência é esse, de que são precisos várias qualidades, né, para você ter esse insight. E aí, Jota, e você? Na residência, eu falava isso quando eu via um residente mais problemático e tal, falava, cara, passou da fase de brigar. Você está aqui sendo visto e sendo avaliado todos os dias pelos seus colegas e futuros chefes. Você vai cair no mercado de trabalho e quem vai te dar emprego são os seus chefes aqui, que tá vendo o seu trabalho. Então, na residência eu procurei, foi quando eu acho que eu amadureci mais, principalmente na de vascular, que eu olhava, por exemplo, eu não tinha aversão a nenhum chefe. Tinha uns que eu gostava mais, outros que eu gostava menos, mas aversão não tinha nenhum, porque todos tinham alguma coisa para me ensinar. Então, eu tentei pegar um pouquinho de cada um. A residência do HC, apesar de ser das melhores e tal, não é completa, por exemplo, não tem Doppler. Eu tive que ir fazer curso fora. Então, eu queria sair dali completo, né? E aí eu pegava, esse chefe, tem um consultório lotado. Por que ele tem um consultório lotado? E eu ia atrás. Esse cara aqui faz Doppler bem e tal. Vou aprender um pouquinho de Doppler com ele. Esse aqui. E aí eu ia juntando. Porque depois, e fora isso, depois estudando soft skills, outras coisas, que o objetivo era sair pronto. Né? É difícil você sair pronto da residência. Né? A gente está sempre aprendendo, mas sair o máximo possível próximo de estar pronto. Eu queria dar só um passo atrás na nossa conversa, quando a gente falou da responsabilidade, né? Que Jota se sentiu meio perdido, a gente contou lá do Sodré. Quando você não tem uma meta, você se sente meio perdido, né? O Jordan Peterson, que eu cito muito ele tem um pensamento interessante sobre isso. Ele fala o seguinte, que o homem, ele precisa ter uma responsabilidade. E por que geralmente as mulheres são mais maduras do que os homens?
Porque, naturalmente, as mulheres têm um senso de responsabilidade maior. Seja porque elas vão ser mães, porque geneticamente elas têm que cuidar das crianças. Então, elas têm uma meta maior. Ela enxergar ao longo prazo. Ela consegue enxergar aquilo ali mais à frente. Então, elas naturalmente têm um senso de responsabilidade maior. O homem, ele não sabe qual é a responsabilidade dele. E é interessante que ele faz uma análise de um episódio, do primeiro episódio do Simpsons. No primeiro episódio do Simpsons, Homer, você vê que Homer é um cara quebra-mão total, né? Ele bebe, ele é incompetente, ele é burro pra caralho, ele só faz comer e beber e assistir televisão. Só que ele tem uma responsabilidade. Ele é o pai da família e ele é que supre a família. Ele tem o dinheiro. Aquela é a responsabilidade de Homer. E Homer consegue viver, consegue ser o personagem, consegue ser o chefe da família, porque ele consegue suprir pelo menos aquela responsabilidade de sustentar a família dele. No primeiro episódio, ele não consegue isso, porque ele perde o emprego e ele não consegue comprar os presentes de Natal da família. E quando isso acontece, a vida de Homer cai por terra. Por quê? Porque ele não conseguiu cumprir a responsabilidade dele. E aí Jordan Peterson fala muito bem isso, assim, que você tem que ter uma responsabilidade. Mas como é que eu sei qual é a minha responsabilidade? Porque como é que eu vou traçar a minha meta para o futuro? Se você nem sabe o que é o futuro. Se você sabe. E a dica que ele dá é o seguinte: trace uma meta alta. Trace uma meta que vai lhe tornar uma pessoa melhor. Trace uma meta que vai fazer você sustentar, ajudar, fazer coisas virtuosas. Então, assim, uma meta... Na medicina é fácil essa meta. Em algumas etapas da vida. Por exemplo, passar no vestibular. É uma meta que é fácil. Fazer uma boa residência. Mas essas metas, tem uma hora que ela vai chegar. Você vai até cumprir ela e você vai ficar sem meta de novo. Então, você tem que sempre ter em mente que você precisa ter uma responsabilidade maior. Eu queria complementar isso daí que você falou com esse momento que você atinge essa meta, né? Você tem duas possibilidades quando você atinge essa meta. Dobra a meta, como disse uma filósofa famosa aí. Não, o que é que você pode fazer? Você pode se estabelecer ali e ficar na sua zona de conforto, né? Ou você pode sair da sua zona de conforto. Que é aí entra aquela dicotomia que muita gente tem. Eu saio de casa para fazer residência ou eu não saio, né? Porque se você ficar na sua cidade, querendo ou não, você vai fazer uma boa residência, mas você vai ficar na sua zona de conforto. Mas quando você sai da sua zona de conforto, que foi o que aconteceu com a gente, da gente sair e ir para São Paulo, é o que eu falo assim, em 3 anos que eu morei em São Paulo, eu mudei mais do que as coisas que eu penso, né? Você muda muito e suas metas também vão mudando muito, né? Então, quando eu cheguei lá na USP, por exemplo, para fazer radiologia, era uma realidade nova. Eu não sabia o que era radiologia. Não sabia como que o radiologista trabalhava, não sabia como que ganhava dinheiro. E depois e aí você começa a observar seus chefes. E você começa a querer ter a vida, assim, atingir o que eles atingiram porque você admira. Então, uma das principais coisas, eu vi assim, não, os caras trabalhavam no Einstein, no Sírio. Esse cara é catedrático. Aí você fala, não, pô, minha meta é eu quero trabalhar no Sírio, no Einstein. Não sei se vocês já tiveram isso. Não, eu quero trabalhar no Sírio, no Einstein. Você coloca essa meta. Aí você vai vivendo ao longo daquilo ali, você vai vendo como é a vida desses caras que trabalham no Sírio, no Einstein. E você começa a entender realmente como é. Fala, porra, eu não quero a vida desse cara, né? Eu não quero... Aquele status te encantou, mas não é a vida que eu quero. Então isso aconteceu comigo. Eu trabalhei no Einstein e eu falo assim, foi uma época maravilhosa, mas o estilo de vida que era o que você tá ali não era o que eu queria pra mim, entendeu? E aí você vai mudando de meta. Você vai mudando, você vai experimentando e vai fazendo. Não, eu tinha uma meta, eu queria fazer um doutorado. Não, você consegue. Pô, aí eu falo, Lucas, você faria doutorado de novo? Não sei. Mas eu só sei disso porque eu tive a oportunidade de fazer. Porque se eu não tivesse essa oportunidade, até hoje eu estaria fazendo. Pô, eu queria ter feito o doutorado, né? Então você se expor para essa zona de conforto, ela te permite você ter a clareza de você olhar para frente e conseguir estabelecer a sua meta, né? E como foi que hoje, qual que é a minha meta hoje, digamos assim? É ter meu negócio, é ter aqui o 7º ano com vocês, é fazer o 7º ano crescer. Porque eu pude ver que o que realmente contava pra mim era eu ter o negócio e ajudar milhares de pessoas, que é o que a gente faz aqui hoje, né? É muito, se você quer ser a pessoa pergunta pra gente nas caixinhas, vocês querem ser professor de faculdade? Eu queria. Hoje, eu sou professor de todos, nós somos professores aqui de vocês, atingimos muito mais gente no meio digital. Então, o professor, para ser o status e, sei lá, o professor de faculdade não era uma coisa que eu queria, mas hoje não é o que eu quero mais, eu quero só ajudar a galera. Então, eu acho que isso só foi possível
porque você saiu da sua zona de conforto. E hoje a gente assim, eu vejo nós quatro, assim, que somos realizados no que a gente faz hoje. Não que seja o fim de uma linha, mas estamos felizes. Sim. Estamos felizes. Por quê? Porque eu enxergo isso. Nós temos grandes responsabilidades, entendeu? A gente não fica perdendo tempo pensando o que é que vai ser da nossa vida, né? A sua, talvez, gerir o 7º ano, cuidar da sua catedrática, que você vai noivar, ou que você vai casar, você também vai casar, esse aqui tem um filho, então o filho depende dele, ele tem que sustentar esse filho, tem que terminar a segunda residência, né? Sim. Eu também tenho que ir formando minha família, tenho uma responsabilidade do 7º ano. Então, isso tudo é o que faz a gente hoje se sentir preenchido com a vida que a gente está levando. Eu enxergo um pouco assim, né? É uma coisa da evolução da personalidade que a gente fala, né? A gente começa um pouco olhando pro nosso umbigo e vai chegar um momento que nossas metas não vão estar... No começo, assim, não, eu quero dar um ponto de TI, eu quero passar na residência, eu quero ganhar tanto. Aí você atinge tudo isso e você vai ver, não, agora eu tenho que evoluir para agregar algo para quem está ao meu redor, né? Aí você muda para o seu filho, para a sua mulher, para a população, e aí isso faz parte de você ir evoluindo como metas, né? Concordo. E a segunda parte agora? A gente A falou segunda passado, parte né? é o seguinte, que a gente falou do Agora futuro do passado. futuro. Mas assim, quais são as metas hoje, né, para isso? Algumas a gente já falou aqui até, né? Eu falei assim, por exemplo, eu vou falar a minha, assim, hoje minha meta é entregar o 7º ano e a minha família, entendeu? Natália, a gente quer ter filhos, né? E hoje esse é o meu objetivo principal, eu encaro com a meta. A gente pensa sempre que, eu sinto nas caixinhas que muitas vezes a pessoa eles fala assim, Danilo, o que é que você quer para o seu futuro, né? Eu acho que eles ficam pensando assim, que eu quero ser um neurocirurgião catedrático, top 1, ou um cara com doutorado, um cara professor do Einstein, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Mas não é, essa não é a minha motivação principal hoje, né? Minha motivação principal hoje é cuidar da minha família e aqui o 7º ano que toma muito tempo e trabalhar também. E quem pergunta isso só vai ter a clareza disso quando chegar a vez dele do que é importante e para eu ele. acho que eu nunca busquei um título, né? Tipo, de ser igual a Davi, assim, não, eu quero ser o melhor. Eu sempre quis ser muito bom. Mais ou menos para mim não é suficiente. Mas eu nunca busquei o título. Por exemplo, hoje eu gosto mais de operar cirurgia arterial do que venosa. Qual que é ser o melhor cirurgião arterial? Não, eu quero ter uma agenda de cirurgias arteriais toda semana, preenchida ali e ponto. Eu sei que eu vou estar dando o meu melhor para o paciente, eu vou estar dando o melhor tratamento. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Nego opera o que quiser, eu quero operar, eu ter... A gente vê isso direto na caixinha, né? Hoje eu falei um negócio assim, você não entendeu, tio, eu respondi a caixa assim, você não entendeu, o inimigo é você, falando do 24/6. O inimigo do 24/6, do shape, é só você mesmo. Só seu shape ser melhor do que você. Aí uma menina respondeu assim... Não existe concorrência. Isso. Aí tem uma menina que responde assim, o mediciner é sempre... Ela responde competitivo. Assim, competitivo, exatamente. Você tem que ser melhor que outra pessoa, né? Mas a gente não existe tem o tempo concorrência. inteiro. Eu falo isso o tempo todo. Não existe. Davi não é concorrente de Danilo, são colegas. Isso. E se tiver um terceiro cara que vai concorrer com vocês dois se juntam e derrubam ele. Sem estar concorrendo. Naturalmente, vocês vão se juntar porque vocês vão começar a trocar figurinha e tal, compartilhar casos, etc. E aí um pega o plantão, um trabalho, assume um hospital, divide porque não vai estar sobrecarregado, etc. E pronto, e aí um vai ajudando o outro ali. O cara que ficou sozinho querendo competir, ele vai ficando para trás. Vocês nem sabem da existência dele. Eles estão competindo com vocês estão vivendo e estão pisando em cima dele por consequência. Vai desvirtuar um pouco, mas tem a ver com esse podcast, com o tema de hoje. É o seguinte, tem muita caixinha que todo mundo pergunta assim, qual o melhor livro para estudar? Qual o melhor época para fazer um intercâmbio? Qual é o melhor isso? E tá todo mundo sempre preocupado em ser melhor. Tipo assim, melhor. E essa comparação é muito engraçada, que é sempre em relação ao outro, né? O mediciner, né, como essa palavra, ele está sempre preocupado em ser melhor que o colega, como se ele achasse que não tivesse espaço para os dois. Que só um ia conseguir aquilo ali. Sendo que às vezes só tem um lugar mesmo. Só que esse lugar não é o que você quer estar. Né? E você só quer ser melhor que aquela outra pessoa, né? Muitas vezes. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado em querer ter sempre o melhor. Porque o que é melhor não necessariamente é o melhor para você, entendeu? Pode ser o que todo mundo acha que é melhor, mas para você como pessoa, por exemplo, a Davi,
o melhor não é o que é o melhor para Danilo, mas todo mundo acha que o melhor é o que é o melhor nesse momento. E você fica naquela cabeça de buscar esse melhor. Então, assim, qual é melhor, o Harrison ou o Cécio? Velho, não importa se um for melhor que o outro. Se você estudar, não vai fazer diferença. Por mais que um seja melhor que o outro, só essa sua preocupação de ficar pensando nisso já te traz mais malefício do que escolher o pior dos dois, entendeu? Essa que é a grande... Não fique o tempo inteiro procurando sempre o melhor e aí você fica procrastinando decisões e ações porque você não encontrou o melhor, né? Eu acho que isso tem a ver, sim, porque a gente está falando agora de metas futuras. E nas metas futuras, não dá para você... É como você falou, a gente estabelece uma coisa, mas às vezes vai mudando durante, né? Então, assim, comecei... Hoje em dia tem livro PDF de tudo, seguindo esse exemplo. Escolhi o Harrison. Tá, beleza. Aí começou a ler o Harrison, é ruim e tal. Depois, semestre que vem, você tá estudando pelo Cécio, pronto. E aí? Morreu porque começou pelo outro? Não, você testou os dois e agora você sabe. Enfim. E curso online também, né? A galera pergunta, velho, tem curso de R$29, R$39. O cara fica perguntando, velho, esse curso é bom, vale a pena? Véio, deixa de tomar cerveja sexta-feira, assina o curso e testa. Um mês, testa. Um dia só que você e vai embora, depois você não gostou, velho. Vai embora. Quantas comidas você já comprou e foi ruim e você jogou fora, né? Tipo... Faz parte disso. A vida é teste, tentativa e erro. E falar de metas futuras, assim, eu faço ser bem sincero, muitas minhas motivações eram financeiras, né? Confesso, assim, muitas vezes minha motivação não. Eu quero ter tanto, eu quero ganhar tanto. Chega uma hora que você fala assim, não, isso tá encaminhado, né? E aí você tem isso aconteceu comigo, de chegar um momento e falar, cara, que você começa a buscar, querer ganhar dinheiro para não trabalhar mais. Né? Tem muita gente que fala, não, eu quero... X, porque essa comprar minha liberdade. Comprar minha liberdade. E as pessoas confundem isso com parar de trabalhar, né? E eu falo que hoje, e depois do 7º ano, foi que isso ficou claro pra mim. Qual que é a minha meta hoje? É que se eu ganhasse, sei lá, se eu tivesse hoje já 200 milhões, 300 milhões de reais, eu não sei, eu talvez não continuasse exercendo a radiologia, não sei, sim, pode ser ou não, mas eu tenho certeza que eu estaria trabalhando exatamente do jeito que eu tô hoje aqui no 7º ano. Só essa você parar e ver. Você que está ouvindo a gente não tem 200 milhões, 300 milhões, 1 bilhão, né? Eu acho. Mas pegue a revista Forbes, pegue a lista dos caras mais ricos do mundo e veja algum ali que não trabalha mais, com aquela fortuna que tem. Não existe, então não existe parar de trabalhar. Não existe parar de trabalhar. Você vai ficar milionário, você vai continuar trabalhando. Existe esse fetiche, né? Eu falo, eu quero parar. Não existe parar de trabalhar. O grande sonho do brasileiro é ele passar num concurso público, né? Pra trabalhar pouco, ganhar muito e levar aquela vida ali fazendo... E o cara se desestimula, porque ele não tem mais pra onde ir, né? Acabou a meta. Eu acho que o grande problema do concurso público é esse, né? Porque você vai lá, passa, e aí, velho? Você não tem nenhuma meritocracia ali pra você. Não, você vai subir de carreira, mas você vai subir de carreira o quê? Esperando o tempo passar. Tinha que ter um plano de carreira, essa questão de meta futura, e aí, casando com o que você falou, acho que assim, ter uma meta financeira é importante para você se capacitar para aquilo, você encontrar os caminhos para atingir aquela meta. Mas assim, na medicina, e a gente fala isso sempre, né? Você só não vai conseguir ganhar bem se você realmente não for competente, não for minimamente competente. Porque até os incompetentes, a verdade é que ganham relativamente bem. Às vezes ganham até mais. Então, assim, tenha uma meta financeira para você se guiar, se capacitar para aquilo, fazendo as coisas direito, né? Não sendo incompetente, óbvio. Mas, assim, e aí trazendo para mim, eu nunca tive uma meta financeira, não porque eu não penso em dinheiro, eu tenho metas do quanto eu preciso ganhar, quanto eu quero dar de condições para o meu filho, para minha família, para meus pais no futuro e tudo mais. Então eu tenho isso também como um objetivo. Mas não é a meta, porque eu sempre tive dessa forma, tipo, eu tô me capacitando para ser bom. E eu sei que se eu for bom, eu vou ganhar bem. Então, assim, eu tenho isso como... isso eu sei que eu vou conseguir ganhar bem, eu não vou passar necessidade financeira, então tô tranquilo e penso em outras metas de outros lados. Né? Davi, ele é naturalmente estoico quanto a isso, entendeu? Assim, ele não fica muito ansioso com o futuro. Mas eu sei que muita gente que tá ouvindo a gente fica, né? Ansioso, assim. E não é a realidade de muita gente, porque, claro, eu tô falando isso porque, assim, meus pais têm condição de... Se amanhã eu, sei lá, sofri um acidente, tô incapacitado, eu sei que meus pais têm condição de me manter e manter meu filho. Felizmente tenho essa condição. Não que a gente seja rico, nada disso, mas tem condição. Tem gente que não tem, então para algumas pessoas isso realmente pode ser uma ansiedade. Será que o que eu vou ganhar vai ser suficiente para mim, meus irmãos, meus pais, que nunca tiveram condição nenhuma? Tem gente que realmente vai ter essa ansiedade. Não quero diminuir também isso. Um contraponto disso que você falou, que foi um insight que eu tive esses dias, que assim,
quando você está no colégio, você sempre está preocupado com se você vai ganhar o suficiente, né? E eu me arrisco a dizer aqui que se você formou médico, você vai ganhar o suficiente. Vai. Não, assim, se você quiser trabalhar, que nem qualquer outra pessoa, 30, 40 horas por semana, você vai ganhar o suficiente. Mas qual que é o problema do médico? É que ele gasta mais do que ele ganha. A preocupação do médico não tem que ser com quanto ele vai ganhar, eu acho, assim, porque no longo prazo isso não faz muita diferença. É o modo que ele gasta esse dinheiro, né? Então, assim, o médico e o estudante de medicina, uma das preocupações é assim, se tranquilizem quanto se você vai ganhar. Você vai ganhar dinheiro. Não tem assim. Eu me arrisco a dizer assim, se você fizer uma residência, você não vai ganhar menos de 20, 25 mil por mês. Depois da residência. Trabalhar uma carga horária habitual, não vai. Não vai. Se você trabalhar muito. Se você quiser trabalhar, não for preguiçoso, normal, né? Se você não for preguiçoso, trabalhar 40 horas por semana como qualquer pessoa normal, como porteiro do prédio, como trabalhar, você vai ganhar seus 20 a 25 mil. Ninguém com isso, nenhuma outra profissão tem isso. E qual que é o problema disso? O problema é que o médico ele gasta o dinheiro mal. Ele ganha esse dinheiro e ele gasta mais. Então o problema dele não é ganhar. O ganhar tá garantido, é o gastar. O médico é famoso por isso, né? Como a profissão que os caras são mais incompetentes em gerir o dinheiro. Por quê? Porque passa 6 anos bitolado só estudando medicina, então não vê nada de outras coisas. E aí começa do nada a ter um salário muito alto. Muitos não têm... Vêm da pobreza. Muitos vêm da pobreza para um salário muito alto. Isso sobe na cabeça e... Medicina realmente é uma das únicas profissões, ou talvez a única talvez no Brasil, jogador de futebol, que você possa... que você tenha essa clareza e a certeza de que se você trabalhar como qualquer pessoa normal e gerir bem o seu dinheiro, você vai atingir liberdade financeira. Sim. Não tem como não atingir se você gerir bem o seu dinheiro trabalhando normal. Com 30 anos, 30 anos de formado, né? Sim, você vai estar com a liberdade financeira. Você não precisa fazer nada especial. Outras profissões, não tem essa certeza que ainda existe no Brasil hoje para o médico. Isso é verdade. Então, assim, o grande, assim, outra dica que eu dou, assim, pro cara, assim, se preocupe não com quanto você vai ganhar, mas se preocupe em como você vai gastar seu dinheiro, né? Eu acho que essa acho que a gente pode falar, assim, que, para encerrar o podcast, que, assim, estabeleça metas, bom ser importante. Mire em uma responsabilidade alta, tenha uma responsabilidade que guie você durante a trajetória. E adapte as metas ao longo dessa trajetória. Exatamente. Isso você pode mudar, porque você vai mudar, né, ao longo dessa trajetória. Exatamente. A vida é como em uma das discussões pós-aula, um carinha falou: o mundo não dá voltas, o mundo capota. Né? Então, amigo, às vezes você tá ali naquele caminho tudo certinho, dá uma reviravolta, porra. Meu plano era voltar para Salvador no final do ano. Em janeiro deu na telha que a gente ia voltar, em março a gente estava aqui. Sabe? E não tenha medo, né, de trabalhar. Não tenha medo de trabalhar, não tenha medo de assumir as responsabilidades, não tenha medo de assumir uma família, porque é nessa jornada, quando você vai assumindo as responsabilidades, você vai trabalhando, é que você vai crescendo e suas motivações vão mudando. E outra coisa, nas adversidades que vão acontecer ao longo da vida, você tem que se adaptar e traçar novas metas, mesmo que temporária. A pandemia foi um exemplo disso. A pandemia foi um exemplo disso. A pandemia veio, foi até democrática. Pegou todo mundo. Não teve um setor da economia que não foi devastado. E quem que vai sobreviver? Quem se readaptou, quem criou metas totalmente diferentes. Sim. O cara que tinha ali aquele comérciozinho, tal, ele falou, não, cara, agora a meta principal é eu virar online. E aí ele muda e ele consegue sobreviver, entendeu? Você lembra quando a gente montou o 7º ano? Lembro. Quando a gente montou, que a gente fez lá aquele... Como eram nossas metas ali? Todas eram para 2 anos. E eram para 2 anos. A gente atingiu coisas em, sei lá, em 5 meses que a gente achava que ia ser em 1 ano e meio, 2 anos. Se der certo. E o que a gente fez? A gente mudou as metas, né? Mas se a gente não tivesse colocado aquela meta no começo, aquele ponto, mirar naquilo, a gente não ia chegar, né? E com esse negócio de Instagram, né? Todo mundo fala um negócio de propósito, eu recebo umas caixinhas assim, né? Você tem que definir seu propósito, senão você não vai crescer. Só que eles falam isso, muitas vezes... A vida define o propósito. A mensagem chega para um menino de 18 anos, bicho. Quem de nós tinha um propósito com 18 anos? E se tivesse, ia mudar, bicho. Não tem como se definir. Não é você que um dia senta na cama de noite antes de dormir e fala assim, qual é o meu propósito? Não é assim, não. Não. Você trabalha, você serve, você estuda, você cumpre as metas que foram estabelecidas, você assume a responsabilidade. E aí, com o tempo, seu propósito vai vindo e ele vai mudando. Ele vai vindo e ele vai mudando, né? Eu vou voltar àquela primeira pergunta que você me fez e que é um pouco disso.
Quando eu entrei na faculdade, e é isso, eu tinha 17 anos, não sabia o que propósito de vida. Na cabeça eu tinha assim, olha, eu tenho que me preparar para ser um bom profissional, para aumentar a chance de eu não depender. Dar certo na vida, entendeu? Era isso que eu queria. Eu não tinha um propósito. Raul, sua esposa, não passa pela sua cabeça naquela época, né? Eu nem tinha nem na parte meta de, profissional. eu vou ser um bom médico, não. Eu tinha 6 anos pela frente, nem eu não conseguia eu não vou viver entrar nessa sendo discussão, médico porque ainda. assim, a meta minha pensamento de vida é totalmente diferente. Quem já é pai e mãe aí sabe, é completamente diferente. No dia que você tem um filho, você não tem mais uma meta pessoal. Sua meta sempre envolve o seu filho, sua mulher. Você não pensa mais o que é que sua eu vou fazer. família, filho e mulher, não passa na cabeça, pelo menos do jovem homem. Não passa. O jovem homem com 18, 20 anos de idade não passa isso. Eu achei que eu ia ter filho com 40 anos de idade. Bom, acho que é isso aí. Valeu, galera. Se você gostou, compartilha com seu amigo. E se você não gostou, compartilha com seu inimigo. E tem mais uma coisa. Agora, se você curtiu, tá no YouTube, né? Se verdade. inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. E se você tá no Spotify ou em qualquer lugar, venha ver o nosso vídeo no YouTube. Você vai ver a cara feia de Davi aqui. Então valeu, galera. Valeu, um abraço. Até mais, um abraço.